A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta, no Salmo 53, versículo 5. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Amados preciosos irmãos, desde a queda, Adão e Eva, quando foram enganados pela serpente, trocaram a comunhão com Deus e a fé, pelo separar-se de Deus e o medo. Foram colocados em escravidão e engano. Portanto, o homem ele está com medo naquilo que Jesus já venceu, já o fez mais que vencedor. Ele está passivo, acuado, assustado, envergonhado naquilo que Jesus já ressuscitou e deu domínio. Portanto, por falta de comunhão e renovação da mente, não tem revelação. E andam como cegos, escravizados, como o povo de Israel amassando barro, vendo-se como gafanhotos, quando na verdade eles eram príncipes aos olhos do Senhor. Então, preciosos irmãos, essa transição do espírito do erro para o espírito da verdade, do medo para a fé, da mentira para a sinceridade, é algo que o inimigo luta através da preguiça, distrações, pecado, São iscas, são anzóis, são presentinhos que ele dá, enferrujados, para pegar em cada geração a grande maioria das pessoas, não é? Portanto, o que vemos, preciosos irmãos, é muita gente que está saqueada e roubada, mas não sabe que Jesus já venceu. E por isso, por falta de comunhão e revelação, ficam peregrinando, dando voltas no deserto, quando já é tempo de chegar na Terra Prometida. Assim, quando Jeremias escreveu que haveria um tempo para eles serem libertos do cativeiro, aí Daniel começou a ler a palavra e falou: ei, o tempo do cativeiro passou. Começou a entrar em jejum e oração. Deus moveu anjos, moveu o Espírito Santo, E eles viram Esdras e Neemias receberem até mesmo de rei ímpios recursos para reconstruir a cidade e o templo. O Salmo 112 diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Seu Salmo 112, versículos 7 e 8. Portanto, o homem nasce separado de Deus, com uma sensação de fracasso, pobreza, incapacidade, vulnerabilidade com o pecado. Ele se vê sem Deus, ele se vê sem condição para prevalecer. Isso é uma verdade, porque nós estamos numa batalha espiritual, fomos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8, Então, o que se vê que o último comando, o homem foi programado, Segundo a Coríntios capítulo 10, que o diabo colocou fortalezas. Então, são imaginações, sofismas, São mentiras que parecem verdade. Segundo Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo. Aqui em Provérbios 28, versículo 1, diz: foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer que é justo está confiado como o filho do leão. Então os homens estão fugindo de algo imaginário, de algo que já foi derrotado na cruz do Calvário. O homem está então programado para temer aquilo que Jesus já deu domínio. Lucas 10, 19, eis aí que vos dou autoridade sobre toda a força do diabo, todo o poder das trevas está debaixo de seus pés, Efésios 1, 22. Então o homem, por falta de comunhão e consagração e renovação da mente, ele está sendo enganado pela mentira. Então ele se vê escravo, ele se vê limitado e incapacitado, Essa separação de Deus, então, o tornou uma presa fácil, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. A Bíblia diz em Daniel 11:32, se aqueles que conhecem a Deus se tornarão fortes e realizarão prodígios, A Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A Bíblia diz em João 17:3 que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 6 diz: pois será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará em lugares secos e do deserto, na terra salgada e inabitável. Então aqui nós estamos vendo o ser humano não percebendo que Jesus já venceu, não conseguindo, Os conceitos religiosos não tiram o homem da frequência da escravidão. Não. É só mesmo a revelação, é a fé relacional que vai fazer com que o homem saia da frequência da carne. Porque o versículo 9 diz: enganoso é o coração. Aqui está falando da alma não restaurada, por causa da queda. Portanto, nós ouvimos ontem uma mensagem pelo pastor Riclave, em Hebreus 11:6 diz que a fé é crer que Deus existe e que ele tem coisas boas para aqueles que o buscam.
Essa fé que agrada a Deus, essa revelação de que Deus existe e que Ele é maior do que o mundo visível, né? 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Essa capacidade de ganhar a visão da verdade, né? O poder da visão da verdade. Essa capacidade que vai sendo restituída através da comunhão com o Senhor, ela é desmotivada pelo mundo, a carne e o diabo. Através de distrações, preguiça, mundanismo, pecado, que são presentinhos, né, para cegar. Em Isaías 59, 1 e 2, diz que o pecado tem o poder, né, de criar uma nuvem entre nós e Deus que nós não podemos ver o seu amor. Isso, se o amor é revelado, 1 João 4,18, o medo vai embora. E Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não vemos a Deus, ficamos perturbados, porque vemos um mundo caído, né? Um mundo que jaz o maligno. Para todo lado, problemas, dificuldades, defeitos, fraquezas, não é? Tentações. Então, o que nós vemos é isto aí. Agora, começar a ver a glória de Deus, né? Como Isaías viu, mesmo durante um tempo tão de trevas ali, Isaías diz que, capítulo 6, viu a glória de Deus, falou, a terra está cheia da glória de Deus, não é? Então, essa capacidade de ver a realidade espiritual, Cristo reinando, soberano, e através da igreja, comunicando principados e potestades, como diz Efésios 3,10, essa capacidade de ver, ela é muito rara, porque a grande maioria, através da religião humana, fica na periferia do se contentar em ouvir sobre, né? Eles não vão dando o coração para que eles possam receber a revelação. Por isso, esses conceitos religiosos não podem livrá-los, porque por mais que eles ouçam de vitória, né, eles não conhecem o Deus que fez a promessa, eles não conhecem que eles são em Cristo, quer dizer, eles perecem por falta de entendimento. O justo é libertado pelo conhecimento. O varão de conhecimento espiritual é forte. Então estamos vendo que quando a gente começa a vida cristã, por causa do véu da carne, né? 2 Coríntios 3, 16 ao 18, fala para nós despertarmos que o véu vai ser retirado se alguém se converter a Deus. E vai, e a oração, a jejum, a humilhação, e vai rompendo, são níveis e níveis, não é? Quando o homem começa a vida cristã, por causa do estado da queda, né? Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, escolha de Adão, e para com todos a de misericórdia. Agora vamos vendo que a gente começa a oração quando a gente ainda não conhece a Deus, né? O início do processo, né? 100% carnal. Então a gente sente Deus separado da gente, né? A gente não vê Cristo em nós, né? A gente unido com Ele. Deus maior que a crise, Deus maior que a doença, Deus maior que o pecado. A gente não vê assim. A gente vê, Deus não consegue me ouvir, o céu é de bronze, eu oro, Deus não está me ouvindo, tudo é tão complicado, é tão difícil, porque Deus não está tendo como me responder, eu acho que eu estou cheio de falhas, eu não sei o que fazer para Deus me ouvir, me socorrer, eu vejo que Deus está tão longe, tá vendo? Esse é o começo do processo, ali estão as fortalezas, sofismas muito bem articulados para que o homem se veja separado de Deus, né? Mesmo que ele tenha recebido Jesus, que Deus não está ouvindo, que tudo está complicado. Sabe, tem crentes que passam uma vida inteira nessa frequência, nunca rompem esse ato exterior, sabe? Estão sempre dizendo, pastor, tá complicado, tá difícil, parece que Deus não me ouve, parece que as minhas orações não estão acontecendo nada, eu oro e as coisas pioram. Quer dizer, então a pessoa, ela está ainda na frequência do sofisma, ela não rompeu. Então, ela, por mais que ela seja uma bem-aventurada agora, uma nova criatura, mas ainda a mente não foi renovada. Então ela está com o último comando ainda, cheio de... É como se tivesse que formatar a mente, né? Cheio de vírus e cheio de informações do antigo dono, né? Que diz, você não pode, você não consegue, você é pobre, você é burro, você é escravo. E agora vai entrando a luz, né, meus irmãos? Então, quando a pessoa começa a se humilhar e Deus começa a transformar o coração e limpar, a pessoa começa a ver que Deus tem alguma liberdade. Meu Deus... Ela começa a ver, meu Deus, o Senhor está conseguindo responder minha oração. Meu Deus, olha, eu estava triste, o Senhor conseguiu me consolar. Ela começa a ver livramentos aqui e ali, esporádicos, sabe? E ela continua em oração, ela diz, meu Deus,
Olha, é a força do Senhor que me mantém de pé, porque eu estava abatido lá, né? Filipenses 4, 6 ao 10 fala, quando nós desabafamos com Deus, que Ele devolve a paz, vez após vez, né? Se a pessoa começa a ser sincera e se limpar, ela começa a ter um pouco de experiência com Deus, ela começa a ver que alguma coisa está acontecendo, que Deus tem alguma liberdade, e ela vai se humilhando, e ela vai se humilhando. Daqui a pouco ela começa a ver que Deus tem muita liberdade na vida dela. Como diz lá que muito pode a oração do justo, né? Ela começa a ver que Deus realmente é maior do que aquilo que ela está enfrentando. A fé dela começa a ser vitaminada e esclarecida. Até chegar na maturidade, né? Lá em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, ensinadores da Bíblia, para chegar a aperfeiçoar os santos, levá-los à maturidade, à estatura de varão perfeito, né? A restituição total de imagem, semelhança e domínio. Quando Israel entrou na Terra Prometida, não pegou nem 10% do território, né? O ser humano tem a tendência de se acomodar ali na beira da praia, quando tem o oceano inteiro de revelação na frente. Então o ser humano tem a tendência de não tomar posse, sabe? Isso aí é do ser humano. Um pouquinho de alívio ele já para. Então são poucos que entram nessa atmosfera rarefeita das águias, aonde eles chegam à maturidade, aonde eles podem realmente reinar em vida, Romanos 5,17. E aonde eles podem ajudar outras pessoas. Como diz lá Pedro, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. Essa maturidade, esse nível de liberdade, né, desperta e Cristo te esclarecerá, te iluminará, é oferecido a todos. Mas pouquíssimos chegam a esta vida transbordante que nós ganhamos gratuitamente de Cristo, porque não tem renúncia, né, por causa das distrações, da zona de conforto, preguiça, carnalidade. Como diz a semente, né, no meio dos espinhos, as demais ambições sufocam a semente e não deixam ela crescer e dar fruto, né? Então muitas pessoas tendo recebido a Jesus, eles não são dedicados no espírito a ponto de romper o véu da carne. Então eles estão ali evangélicos, mas cheios de medo. São ainda tão imaturos, né? Têm ansiedade. Então não chegaram àquele ataque às trevas, né? Não chegaram àquela convicção, Deus está comigo e se eu falar, vai haver domínio de Deus, né? Então eles estão sempre ali, Deus me socorre, né? Eles estão numa fé passiva, como os discípulos disseram, Jesus, o barco está afundando, olha o vento, tal, né? Quer dizer, eles vivem nessa frequência de fé morta. A fé sem obras é morta, né? Aquela fé religiosa que não honra a Deus, que não produz frutos assim grandiosos, né? Por que a melhor defesa é o ataque? Porque você chega a um ponto em que Deus te mostra que Ele está com você e você percebe a unção dele na sua voz, que você começa a orar sabendo que Deus é maior que a crise, que Deus é maior que a doença, que Deus é maior que o pecado. Isso vai uma revelação contínua, crescente, sabe? Assim como os querubins que adoram santo, santo, santo e recebem contínua revelação, cada santo que eles dão, Deus revela um pouco da sua glória, né? A glória infinita de Deus. Amados preciosos irmãos, à medida em que nós vamos crescendo nessa percepção da grandiosidade de Deus, a nossa fé esclarecida e vitaminada se torna então uma oração, meus irmãos, assim, que vê Deus tendo liberdade soberana por causa do sangue de Jesus. E começa a ver que os seus pecados confessados não tem como atrapalhar nem a salvação, nem o ministério, nem as bênçãos. A pessoa sabe que ela vai para o céu, que ela tem um ministério frutífero e que ela consegue ministrar coisas boas às pessoas, porque ela é canal. Deus fez assim. Lá em João 15,16, não foi vocês, né? Fui eu que vos escolhi, nomeei vocês para que vão, dão fruto que permanece. Então, essa capacidade de percepção, ela vai sendo melhorada. O inimigo procura interromper e consegue. Irmãos, naquele povo do deserto, ele conseguiu matar 99%. Né? Dos valentes de Gideão, de 32 mil, ele conseguiu matar 99%. Então, quer dizer, ali dos 500 que começaram a orar por Pentecostes, ele conseguiu tirar dos 500, 380. Quer dizer, então o inimigo ele consegue mesmo, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, né? Então ele consegue desmotivar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. O que vemos que a desmotivação, o desânimo, a apatia, o descaso, o destemor, né? A inconstância, tem pego 99% dos crentes, são
tudo cego. 99% dos crentes são tudo come na mão do inimigo, são mundanos, comprometidos, sabe? Naquele dia vão ouvir apartai-vos de mim, né? Não te conheço. Essa pegada firme e constante já é uma benção. Irmão, você que não tem desmotivado com as lutas, que tem continuado a se humilhar, se arrepender com orações, jejuns, madrugadas com Deus, você que não morreu espiritualmente, que ainda tem ânimo para evangelizar, tem ânimo para ofertar na obra do Senhor, você que ainda crê na Bíblia, que ama a Bíblia, irmão, você é uma pessoa raricíssima. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, né? Procurando alguém cujo coração esteja inteiro em Deus. Tem muitas pessoas que o coração está dividido, quer Cristo, mas não quer renunciar aos ídolos, quer Cristo, mas não quer realmente se consagrar, né? A Bíblia diz uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei. Então não adianta só querer poético. Realmente a consagração, a constância, a humilhação, a porta estreita, é assumida por poucos. Jesus mesmo disse, poucos se acertam com a porta estreita. Ele disse, se alguém não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo, né? Lucas 14:33. Então as pessoas vão se eliminando, vão morrendo. Umas caem e trocam Jesus por um prato de lentilha. Outras trocam Jesus por prostituição, dinheiro. Sim, irmãos, dinheiro ilícito, fama, sei lá, jogos de videogame violentos, trocam Jesus por mágoa, por temor de homem, sabe? Irmãos, eu creio que esse estudo vai ser uma bênção, você que está ouvindo. Eu tive que interromper umas 35 vezes, porque passou umas 250 motos aqui, passou helicóptero para lá e para cá, e tem sido interrompido esse estudo aqui umas 30 e poucas vezes. Então está bem difícil gravar esse áudio, mas muito difícil. Eu creio... O inimigo não queria que essas informações e essa unção chegasse até você. Ele sabe que nós estamos no caminho certo, que essa palavra é revelada. Irmãos, não adianta você estar ouvindo pastores aí que estão... Sabe as virgens sem azeite? Cegos guiando cegos? Não tem nada para arrependimento. É promessa para gente mundana, desconcertada, entretenimento, sabe? Igreja social, né? Então o diabo não tem medo da religião dos homens, até incentiva, vai para essas igrejas dar dinheiro, né? Agora, quando você realmente vê que a palavra de Deus ela está sendo pregada com revelação e com unção, há uma oposição satânica tão grande para que ela chegue até as pessoas e para que as pessoas permaneçam. Você pode ver como as pessoas são espirradas para longe dessa palavra, como as pessoas elas se afastam dessa palavra, como essas pessoas começam a ter ojeriza, desprezo, ruins suspeitas, não é? E começam a achar que é seita, que é coisa do demônio, e o diabo consegue convencê-las que elas têm que se apartar dessa palavra. A perda é tão grande que a Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então, para cada sobrevivente que vai até o fim e ouve do Senhor, entra para o reino que eu tenho preparado, 11.000 vão caindo ao lado. Imagine você numa jornada da vida tão curta que aqui na Terra, comparado com a eternidade, né? 11.000 caindo. Né? Isso é um incentivo tremendo para você cair também, né? Imagine para Josué e Caleb que tentação que era 99% caindo, deixando o Senhor, né? Vivendo uma vida dissoluta. Isso por isso que a rebelião é pecado de feitiçaria, porque o crente morno ele prega, veja, eu não sirvo a Deus e estou prosperando. Olha para mim, olha o descaso, o destemor, veja como tudo dá certo para mim. Olha como eu brinco com Deus e como eu tenho saúde, tá vendo? Ó, virei as costas para Jesus, tudo tá me dando certo. O filho pródigo saiu cheio de dinheiro, né? Então, amados, por um tempo, é uma tentação para aquele que está na porta estreita, quando vê a religião do resultado, ou assim, do oba-oba, né? Que você não vai ser mais exposto, né? Atacado contra o pecado, porque igreja boa é aquela que fica atacando o seu pecado todos os dias. Igreja boa é aquela que te incentiva a santificação, que chama a humilhação ou jejum. Isto é profundamente desagradável à carne. Então essa porta estreita chega uma hora que a carne cansa, né? E vai procurar um evangelho light, diet. Eu também sou evangélico, né? Eu larguei a palavra de Deus, mas eu sou evangélico, estou com Deus, graças a Deus, estou unido a Cristo normalmente, né? Depois de ter pisado no sangue de Jesus, de ter escolhido a porta larga, o mundanismo, a safadeza, o sexo fora do casamento, a carnalidade, ter escolhido a vaidade, né?
Porque a única coisa que nos afasta da verdade é o espírito do erro. O Espírito Santo não nos afasta da verdade. Se alguma coisa que nos afasta da palavra genuína, com atmosfera confirmadora, só pode ser o espírito imundo. E se ele conseguiu, é porque amaram mais as trevas do que a luz, não é?